Amém. Amém. Mateus, capítulo 13, versículo 44. Mateus 13, 44. Essa parábola é uma parábola muito conhecida, e talvez você já ouviu pregações. Se eu não me engano, há muito tempo atrás, eu acho que eu já devo ter pregado sobre essa passagem, não me lembro, mas sempre Deus, Ele sempre tem algo diferente para trazer para a gente, amém? Mateus capítulo 13, versículo 44, eu vou ler, e depois eu vou explicar, e como eu sempre falo, todo culto, pessoal, cuidado, para você não perder o fio da meada, cuidado para você não perder a palavra, porque, como a gente sempre fala todo culto, o momento em que o diabo mais trabalha, não é na oração inicial, não é na hora do louvor, o momento que ele mais trabalha é na palavra, porque ele sabe que é através da palavra que há libertação na vida das pessoas, é através da palavra que há purificação, que nós entendemos que é pelo sangue de Cristo, mas o próprio Cristo é a palavra. João capítulo 1, versículo 1 mesmo fala isso, que o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e nada daquilo que a gente vê poderia ser criado se não fosse por ele. Então a própria palavra é o próprio Cristo instaurado dentro do homem, e como a gente sempre fala, uma vez que você conhece a palavra pelo Espírito, que não é por nós, porque a Bíblia mesmo diz que é o Espírito que nos revelou a palavra, a partir desse momento o homem começa a ser um homem regenerado. Quando a Bíblia fala que nós temos que nascer tanto da água quanto do Espírito, não está falando que é somente o nascimento no batismo das águas. O momento que você está deitado numa piscina, o momento que você está deitado dentro, nas ondas do mar, na cachoeira, e a pessoa se deleita naquelas águas e ela se levanta, não é esse batismo apropriado que traz salvação para as pessoas, não. Porque a gente sempre fala que tem gente lá fora dispersa, desviada, que são batizadas nas águas e não querem mais voltar. Elas falam, para esse lugar eu não volto mais, mas foram batizadas. Mas a Bíblia diz que são dois batismos, tanto da água quanto do Espírito. E o batismo do Espírito Santo é esse que é apropriado para a salvação do homem, para a conversão genuína do homem. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Não há aqueles que não foram batizados com o Espírito Santo que continuaram a viver a mesma vida. Ele é transformado pela palavra. Paulo mesmo fala no livro de Romanos capítulo 6, não sabeis vós que vocês foram mortos juntamente no batismo da morte de Cristo, e foram ressuscitados com ele em novidade de vida. Ou seja, quando Cristo está naquela cruz, no momento em que o seu sangue, ele inverte para o lado de fora, aquele momento é o momento da purificação dos pecados dos homens. A Bíblia diz que a redenção da alma é caríssima, não há preço que pague, como nós falamos sábado passado. A Bíblia diz que Cristo comprou homens para si, de toda língua, tribo e povo, através do seu precioso sangue, meu Deus. Então, quando o homem ele tem uma nova vida, quando ele é regenerado, não somente pelo batismo das águas, mas principalmente pelo batismo do Espírito Santo, ele é um novo homem, transformado pelo Espírito e pela palavra. Então a palavra é suficiente, nós não precisamos te oferecer nada mais, além daquilo que traz salvação para o homem, que é a palavra de vida eterna. Pedro mesmo disse, Jesus falou para Pedro, Pedro, até você vai me deixar? O que Pedro fala? Para quem iremos, Senhor? Se só em Ti encontramos as palavras de vida eterna. Santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade. Então somente através da palavra que o homem ele é regenerado. Amém? Mateus capítulo 13, versículo 44, os obreiros podem sentar também, por gentileza. Mateus 13, 44 diz assim: as parábolas do tesouro escondido, e também da pérola e da rede. Mas eu vou falar só de duas parábolas, a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola.
Mateus 13:44 diz assim: também o reino dos céus, ele é semelhante, ele é igual a um tesouro escondido aonde? Aonde, gente? Num campo, que um homem achou e escondeu. E pela alegria dele, ele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Aí algumas Bíblias aí falam assim no cabeçalho, a parábola da pérola. Outros sim, ou seja, agora outra palavra, de igual modo, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca por boas pérolas. Versículo 46. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e fez o quê? Me ajuda, pessoal. Só tem um aqui na frente, né? Então a gente vê pelas parábolas que a gente acabou de ver, a parábola do tesouro escondido e a parábola das pérolas de grande valia, que um homem viajante, a Bíblia diz que o reino dos céus é igual, é semelhante, é idêntico, é aquilo que está falando a parábola, a um tesouro escondido num campo. Tinha um tesouro que estava escondido num campo. Um homem viajante foi e comprou esse campo. E quando ele compra esse campo, ele cava aquele campo, e naquele campo ele encontra um tesouro escondido. A Bíblia diz que ele esconde novamente esse tesouro, ele vai, vende tudo que tem, e volta para ficar com o tesouro. A Bíblia diz outro sim, ou seja, de igual modo o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca por boas pérolas. E ele, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha aí, comprou aquela pérola de grande valor. Ou seja, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que a Bíblia, ela assemelha ao reino dos céus como as coisas mais valiosas que pode existir na vida do homem. Jesus, ele conta a história de um homem que, cavando um buraco num campo, encontrou um tesouro que havia sido escondido ali. E observamos que esse era um costume da época. Por que era um costume da época? Porque naquele tempo, como não havia muita segurança, na Palestina, na velha Palestina, até hoje acontece muita guerra na Palestina, naquele tempo os homens de casa, os chefes de casa, pegavam as coisas de grande valia, tudo aquilo que tinha valor, ele cavava o campo ou a terra em frente à sua casa e ele escondia, para que vindo assim os inimigos não levem aquilo que ele tem de grande valor. Ou seja, Jesus, ele usa costumes da época. Essa era uma prática considerada comum naquele tempo, porque as casas não eram seguras contra invasões de ladrões. E esses homens que escondiam, eles sempre costumavam esconder aquilo que era de mais valoroso para ele. Portanto, os chefes de família, por muitas vezes, enterravam a parte ou quase a totalidade dos seus bens no campo. E esse homem que comprou aquele campo, o que ele fez? Quando ele cava, ele encontra esse tesouro. E quando ele encontra esse tesouro, ele não levou o tesouro com ele. Ele foi, deixou o tesouro ali, foi para a cidade, vendeu tudo o que tinha, para ficar somente com aquele tesouro. Jesus costumava nas parábolas sempre usar os costumes do cotidiano para serem aplicados em seus ensinamentos. Se você vê quando Jesus fala ali sobre a parábola também, que é na mesma parábola, sobre a parábola da rede, ele usa algo que praticamente os seus discípulos tinham o costume de fazer, que eram pescadores. Então tudo que era daquele tempo, por que ele fazia isso? Para que seja de fácil entendimento para as pessoas compreenderem o que é o reino dos céus. E nessa parábola do tesouro escondido foi praticamente um dos maiores ensinamentos de Jesus, para de fato provar que aqueles que queriam segui-lo deveriam fazer isso sem que houvesse alguma mancha ou algum desejo mundano que o impedisse de receber esse tesouro. Jesus usou essa parábola praticamente para provar o coração daquelas pessoas,
para ver aonde estava o coração daquelas pessoas, para ver se o coração delas estava naquilo que elas tinham no seu cotidiano, ou naquilo que elas receberam e encontraram, algo que não é praticamente revelado para todos. Aí a gente consegue entender sobre a expiação limitada. Jesus não morreu por todos. Jesus mesmo falou: eu não rogo pelo mundo, somente por aqueles que meu Pai me deu. Jesus não morreu por todos. Pastor, como assim? Você acha que é todos aqui que conseguem e têm capacidade de encontrar um tesouro escondido? Hein, pessoal? Não. A Bíblia mesmo diz que Deus, o próprio Cristo, Ele criou praticamente o pecador para o seu fim. Deus fez todas as coisas, até o ímpio, para o dia da calamidade, para o dia da perversidade. Então o sangue de Cristo não expiou o pecado de todos. Mas a gente pode ver que um homem, por talvez encontrar aquele tesouro escondido, ele viu e percebeu que a coisa mais preciosa que ele poderia ter era aquele tesouro, e não o que ele tinha na sua vida cotidiana. Por isso, de igual modo, ele vendeu tudo que ele tinha. Tudo que vale a pena na vida tem um custo. Tudo na nossa vida que vale a pena, ela tem um preço. E sempre é necessário um sacrifício muito grande para ganhar algo valioso. É ou não é? Você tem desejo de algo e você não recebe de mão beijada. Tem gente aqui que tem que sacrificar para conquistar algo. Teve uma bailarina que ela fez uma reportagem no Domingo Espetacular. Eu estava assistindo. E ela é considerada a maior bailarina do mundo inteiro. E eles perguntaram para ela o que fez ela ser a maior bailarina do mundo inteiro. Ela falou assim: o problema é que todo mundo me conhece pelo que eu faço, mas ninguém vê o sacrifício que eu passei para estar aqui. Ela tirou a sapatilha dela e os dedos dos pés dela são todos tortos, por causa que as bailarinas têm que ficar na ponta do pé, sim ou não? Ela falou assim: todo mundo vê o que eu sou hoje, mas ninguém acompanhou o meu sacrifício. Tudo na nossa vida, tudo que vale a pena na nossa vida tem um custo. Sempre é necessário um sacrifício muito grande para que a gente possa ganhar algo valioso. Aonde quer que haja ganho de algo significativo, ali também exige sacrifício pela conquista. Aonde exige um sacrifício, aonde exige algo valioso, requer sacrifício em todas as áreas. Alguém que deseja ser um médico, vai procurar a vida de uma pessoa estagiária, ela estuda de dia e de noite, ela perde noite de sono, ela deixa prazeres de lado, ela deixa a festa de lado, para focar a mente dela nos estudos, para lá na frente, ela receber a sua recompensa. Em nenhum lugar isso é mais verdadeiro do que na questão de seguir Jesus. Em nenhum lugar. Por quê? Porque a salvação nos é oferecida como dádiva gratuita. Nós recebemos a salvação de graça, é ou não é? Mas receber a salvação sempre tem um preço alto para ser pago. Pastor, quer dizer que então eu tenho que fazer algo para ser salvo? Não estou falando isso. Eu estou falando que você recebeu a salvação. A Bíblia mesmo fala sobre isso, que o sangue de Cristo foi reconhecido antes da fundação do mundo. Então o sangue de Cristo, pelos eleitos de Deus, já foi reconhecido antes de todas as coisas. Porém, Tiago mesmo expressa: você diz que tem obras, então mostra as suas obras através da sua fé, ou seja, a sua fé através das suas obras. Tiago estava falando assim: vocês dizem que são salvos, mas aonde está a salvação? Porque vocês não demonstram através das obras. Uma pessoa que é salva, ela sempre vai testemunhar Cristo através das suas obras, pelo que ela faz. Eu pergunto para vocês: quanto custa seguir a Cristo? Qual que é o preço que nós pagamos para seguir a Cristo? Eu estou falando para seguir a Cristo, não para ser salvo. Coisas totalmente diferentes. Sabe o que custa? Seguir a Cristo vai custar a escolha do seu próprio caminho. Vai custar você a liberdade para fazer as suas próprias coisas. Vai custar isso, vai te custar uma vida fácil. E exigirá que você, amigo, não viva mais para si mesmo.
O quanto que custa seguir a Cristo? Vai custar tudo que nós temos, vai custar os nossos desejos, vai custar a nossa vida cotidiana. A maior evidência de alguém que de fato quer seguir Jesus é que essa pessoa que quer seguir Jesus, ela cumpre sem nenhum constrangimento aquilo que a palavra mesmo fala, que devemos seguir a Jesus e negar as nossas próprias vontades, o negar a si mesmo, sem nenhum constrangimento. Ela rejeita a sua própria vontade, ela rejeita as suas próprias escolhas, ela deixa de lado os seus costumes e enfrenta tudo isso por amor a Cristo. O que Paulo disse a Romanos capítulo 8, 36? Por amor a Cristo, nós somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias nós temos que morrer para nós mesmos. Todos os dias nós temos que morrer para as nossas vontades. E entendemos que é uma luta árdua e constante. Quem aqui gosta de morrer para as suas vontades? Ninguém. Quem aqui gosta de deixar os seus desejos de lado? Ninguém gosta disso. Ou seja, é uma luta constante, é uma luta árdua, porém se torna necessário quando o assunto é herdar um reino incorruptível, um reino sem mancha, um reino sem mácula, um reino imarcessível, um reino incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus. A própria palavra de Deus fala isso. O evangelho de Cristo, ele é totalmente contrário às nossas razões. O evangelho de Cristo é totalmente ao contrário do que pensamos ou imaginamos. Porque para você, homem mortal, mulher mortal, que está ouvindo essa palavra hoje, o que o evangelho te oferece? Para que você possa viver, você tem que fazer o quê? Para que você possa viver, você tem que morrer. Para que você possa ganhar, você tem que perder. A Bíblia não fala isso? Ou seja, para que você possa ser o primeiro, você tem que ser o último. Olha a matemática de Deus. Pastor, eu estou morto. Para que você possa viver, você tem que morrer. Jesus também lidou com formas de pensar pouco lógica quando ele apresentou a mensagem de seu reino aos seus seguidores, aos seus discípulos. Porque Jesus falou em Mateus 16, 25, ele disse assim: olha, porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quer ganhar a sua vida? Você tem que perdê-la. Ou seja, quem quiser salvar a sua vida tem que perder. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse achará. Olha a matemática de Cristo. É totalmente ao contrário daquilo que a gente podemos pensar ou imaginar. Para salvar a sua vida, você tem de perdê-la. Somente quando morremos para nós mesmos, para as nossas vontades, quando morremos para os nossos desejos, quando morremos para os nossos costumes, você pode ver o que a Bíblia fala, nós confiando na nossa vida, quando nós deixamos a nossa confiança de lado, os nossos desejos, e confiamos na morte de Cristo, poderemos aprender o que significa de verdade viver, de verdade ter vida, porque morrer para viver pode parecer algo ilógico, mas é o centro da experiência cristã. A gente sempre, quando chamamos aos pecadores ao arrependimento, a gente sempre fala: você vem para a igreja, a sua vida está ruim, vai piorar. Helene, seja sincero aqui comigo. Quem aqui depois que conheceu Jesus e ele se revelou a você, a sua vida mudou, transformou, hoje você está no ápice? Levanta a sua mão. Ninguém, né? Por quê? Porque o Evangelho de Cristo fala assim: quer seguir? Aquele que quer seguir, toma a sua... O que representa a cruz? Morte. Quer seguir-me? Toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. A coisa mais difícil que tem na igreja para uma pessoa é ela negar a própria vontade, é ela negar os seus desejos. A gente pode falar de alguns exemplos de pessoas que largaram tudo que tinha para seguir Jesus. Se você ler no livro de Lucas capítulo 19, vai falar de um certo homem chamado Zaqueu.
A Bíblia chama ele de um homem pecador, um publicano, cobrador de impostos, um homem ladrão, um homem avarento, presunçoso, lascívio, com desejo próprio. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1, que Zaqueu desejava conhecer a Jesus. E a Bíblia diz que Zaqueu sobe numa figueira brava. E quando ele sobe nessa figueira brava, para ver quem era Jesus, Jesus passa com a multidão, olha para a árvore e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus fala para Zaqueu assim: hoje chegou salvação a esse lar, porque o Filho do Homem foi enviado para salvar aqueles que estavam perdidos. Zaqueu disse: a partir de hoje, Senhor, eu prometo, eu vou devolver tudo aquilo que eu roubei, e vou devolver 4 vezes mais. Deixou tudo de lado para seguir a Jesus. Zaqueu tinha dinheiro, Zaqueu tinha status, era publicano, era cobrador de impostos. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem muito rico, mas a Bíblia diz que ele largou tudo o que tinha para seguir Jesus. Zaqueu era cobrador de impostos e, como de costume, tinha o prazer de roubar as viúvas e cobrar os valores acima do necessário do povo. Ou seja, ele ouviu falar de Jesus, ansiou conhecer Jesus. Jesus vai até a casa de Zaqueu e lá diz que chegou salvação naquele lugar. Você sabe por que a salvação chegou naquele lugar? Porque o primeiro ato de Zaqueu foi o quê? Renunciar às suas vontades, reconhecer os seus, porque ele falou: Senhor, eu tenho roubado muita gente, e todos aqueles que eu roubei, eu vou devolver, ainda 4 vezes mais. Porém, algo interessante acontece. Zaqueu, ao ter um encontro com Cristo, ele deixou tudo de lado, devolveu o que roubou das viúvas, pagou o que devia, ou seja, Zaqueu encontrou o tesouro escondido, que era muito mais valioso do que o dinheiro todo que ele possuía. Todo aquele dinheiro que Zaqueu possuía não se comparava ao tesouro escondido que ele encontrou. Cristo na casa de Zaqueu, a vida de Cristo de Zaqueu foi transformada. Você não consegue achar na Bíblia falando assim: e Zaqueu, depois que Jesus foi na casa dele, lá na frente Zaqueu se desviou. Não, Zaqueu continuou fazendo as vontades de Deus. Por quê? Porque ele encontrou o tesouro escondido. Ele viu que o que ele tinha mais de precioso era o tesouro. O que é o tesouro? O Evangelho. O que é o Evangelho? É Cristo, porque o Verbo se fez carne, e Ele habitou entre nós. Amém, gente? Ou seja, se você continuar lendo o livro de Lucas, você vai ver que no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1, fala que Jesus, ele chama os primeiros discípulos. E no versículo 11 diz que os discípulos deixaram tudo que possuía para seguir Jesus. Então, se você ler Lucas capítulo 5, do 1 em diante, vai mostrar a chamada de Jesus aos seus discípulos. E no livro de Lucas 5:11 vai falar que os discípulos deixaram tudo de lado para seguir Jesus. Pode ver que coisa interessante, todos que Jesus chama fazem o quê? Deixa tudo de lado. Eles não falam assim: peraí, Senhor, tem algumas coisas lá que eu vou ter que levar, porque aquilo é muito precioso. Não, porque eles encontraram que é mais precioso do que aquilo que eles tinham: o Evangelho, a palavra de vida eterna. Por isso que Pedro muitas vezes falava: para quem eu irei? Para qual pessoa eu vou? Para qual lugar eu vou? Se somente em ti, Jesus, eu encontro as palavras de vida eterna. A vida estava nele, ele era a luz do mundo, os homens não compreenderam. Olha a importância de alguém que conheceu Jesus. Se você continuar lendo no livro de Lucas 5, 27, a Bíblia diz que Jesus chama um certo publicano chamado Levi. Levi era um publicano. E no versículo 28 diz, bem assim, que Levi, deixando tudo de lado, seguiu a quem? Seguiu Jesus.
deixou tudo de lado. Levi deixou tudo de lado. Zaqueu deixou tudo de lado. Os discípulos deixaram tudo de lado. Se você ler Marcos 10, 28, diz que Pedro diz assim: e nós, Senhor, que deixamos tudo para te seguir? E Jesus respondeu: em verdade vos digo, que ninguém que não tenha deixado casa, que não tenha deixado mulher, que não tenha deixado filho, que não tenha deixado filha, que não tenha deixado pai, que não tenha deixado mãe, ou riquezas por amor de mim, do Evangelho, que não receba 100 vezes mais no reino. Não é 100 vezes mais nessa terra. O que Jesus está falando no livro de Marcos 10, 28? Pedro falou: Senhor, e nós que deixamos tudo? E nós que largamos tudo para te seguir? Jesus dá uma expressão exata do que é a igreja hoje em dia. Pastor, não fui para a igreja hoje porque eu tive que visitar alguém. Pastor, não fui para a igreja hoje porque eu estava cansado. Pastor, não fui para a igreja hoje porque eu tive que cuidar do meu campo. Eu tive que casar, não é isso que a Bíblia fala? As bodas estavam preparadas do filho do homem, e o noivo estava para se casar. Vai, chama todo mundo, vai nas praças, vai nas ruas, chama aqueles que vocês encontrarem. Chegou para um: não, eu não posso, eu tenho que casar. Chamou outro: eu não posso, eu tenho que cuidar do meu campo. Chamou outro: não, eu não posso, eu tenho que cuidar dos meus cevados. Aí esse servo chega para o Senhor: Senhor, todos aqueles que eu convidei não puderam estar. Aí o Senhor fala assim: ó, vai nas praças, chama os andarilhos, mendigos, chama os moradores de rua, chama todos aqueles que aparentemente eram indignos de estar aqui. Ele foi e chamou todo mundo, e a Bíblia diz que a casa estava cheia. Chega debaixo da ponte e analisa um andarilho antes de dormir, para ver se ele não dobra o joelho e ele não ora. Analisa um andarilho antes de comer, para ver se ele não ora pelo prato de comida. Conversa com o andarilho para ver se as palavras que saem da boca dele não falam de Deus. Mas olha a situação que ele está. A teologia da prosperidade, a lente da teologia da prosperidade enxerga como um homem miserável, um homem que não dizimava. É isso que eles falam. Um homem que se entregou ao pecado e está desfrutando do pecado. Não é isso que a Bíblia fala de Lázaro, o mendigo. A Bíblia diz que Lázaro, o mendigo, comia do resto daquele jovem rico. Lázaro morreu e a Bíblia diz que foi para o seio de Abraão, foi para os céus, recebeu a sua recompensa. Mas o jovem rico, pastor, a Bíblia diz que o jovem rico recebeu a sua recompensa onde? Aqui na terra. E foi para onde? Para o Hades, para o inferno. Ó pai Abraão, peça para que Lázaro molhe um pouco do seu dedo na água e refrigere a minha língua, porque eu estou nesse lugar de tormento. Ninguém que está aí pode passar para cá, e ninguém que está aqui pode passar para aí, porque entre o céu e o inferno existe um grande abismo. Aí ele continua falando: pai Abraão, então peça para que Lázaro vá aos meus irmãos e pregue para eles que eles não venham para esse lugar de tormento. Eles têm Moisés, eles têm os profetas. Se eles não creem em quem está vivo, como é que eles vão crer em quem está morto? Jovem rico recebeu sua recompensa na terra. Lázaro não tinha nada, recebeu sua recompensa e nós que deixamos tudo para te seguir, Senhor, e nós que deixamos as nossas vontades, os nossos desejos, nossa família, nossa mãe, nosso pai, nossa mulher, nosso marido, nossos filhos, nossas riquezas, não tem aquele que não tenha deixado tudo, que não receba 100 vezes mais no reino dos céus. Todos que foram chamados por Cristo em sua história, diz que eles largaram tudo para seguir a Cristo. Leia a história desses homens, me faltaria tempo para falar de todos eles. Olha o que Paulo fala em Filipenses 3,7. Olha o que isso aqui é muito forte, meu Deus. Olha o que Paulo fala. Isso daqui é muito forte.
Acharam, gente? Filipenses capítulo 3, versículo 7 diz assim: mas o que para mim era, algumas Bíblias diz ganho e outras dizem lucros. Vamos lá, junto comigo. Mas o que para mim era ganho ou lucro, reputei-o perda por Cristo. Tem Bíblia que diz assim, ó: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e as considero como esterco, refúgio para poder ganhar quem? A Cristo. Olha o que Paulo está falando na palavra, meu Deus. O apóstolo Paulo amplia essa afirmação no capítulo 3, onde ele faz uma espécie de levantamentos de perdas e de ganhos, de perdas e de lucros. Ele mesmo fala que o que para mim era lucro, o que para mim era ganho, eu passei a considerar perda por causa da excelência, do conhecimento da palavra de Cristo, da palavra de Deus. Considero tudo como perda. Ele fala tudo, ele não fala algumas coisas, ele fala tudo. Paulo continua falando: eu considero como esterco. O que é esterco? É algo repugnante, mas é as fezes da vaca que está lá no pasto. Paulo compara tudo que ele tinha. E quem era Paulo antes da conversão? Hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. A Bíblia diz que ele era aluno de Gamaliel. Gamaliel era professor de professor, doutor da lei. Um dos alunos mais excelentes era Paulo, cumpridor da lei, conhecia toda a Torá, conhecia tudo. E ele fala que por amor a Cristo, ele considerou tudo como esterco, tudo como perda, para ganhar a Cristo, para ganhar o tesouro escondido. Olha, essas passagens se assemelham todos que Jesus chama. Eles dizem assim: deixei tudo de lado para continuar a caminhada com a coisa mais preciosa que eu tenho. Deixei tudo de lado, porque o que eu precisava eu encontrei, e se revelou a mim, que é Cristo Jesus. Amém? Amém. De um lado ele coloca tudo que poderia ser considerado como lucro, tudo. A sua descendência, porque ele, descendente de hebreu, homem muito rico, praticamente um dos melhores alunos de Gamaliel, um homem erudito, instruído, linhagem ele coloca na balança, a educação ele coloca na balança, a sua cultura hebraica ele coloca na balança, o seu zelo religioso ele coloca na balança, e a sua justiça legalista. Tudo isso ele coloca num lado da balança. E do outro lado ele coloca somente uma coisa, que é Cristo. De um lado, todo conhecimento, toda dádiva, todo desejo, toda linhagem. Do outro lado ele coloca somente uma coisa, Cristo. Depois de ele pesar tudo isso cuidadosamente, ele conclui: considero tudo isso como esterco, como perca, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Conhecimento de Cristo no Novo Testamento, existem várias passagens que falam do conhecimento de Cristo, é uma afirmação que aparece várias vezes, incluindo um relacionamento com Cristo, meu Deus, um relacionamento com a pessoa de Cristo. A seguir o apóstolo continua, mesmo dizendo: porque eu perdi todas as coisas. Aqui ele compara Cristo a um tesouro que alguém pode ganhar, que alguém pode ganhar de fato, de verdade. Como eu volto a falar, se Paulo ele fosse também da mesma forma, observado pelas lentes da teologia da prosperidade, quem que era Paulo? Um homem pobre, miserável, sofria fome, sofria nudez, sofria espada. Paulo continua: tudo que eu quero é ser encontrado nele, tudo que eu quero é ser achado em Cristo, não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Paulo fala isso no versículo 9, mas a quem vem mediante a fé. Agora eu pergunto para vocês, quanto
custa o reino de Deus? Quanto que custa o reino de Deus? Quem acha que o reino de Deus não custa nada, levanta a mão. Quem acha que custa tudo? De acordo com Jesus, o reino de Deus custa tudo o que você tem, tudo o que você possui. Podemos afirmar que é pela graça, mas não é de graça. Não é barato. O que significa a palavra graça? Salvação não, nós não merecíamos ser salvos. Se você ler o livro de Reis, a Bíblia diz que o coração do homem é carregado de malignidade, moradas de chaga. Se você ler Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que Deus se arrepende de ter feito o homem, porque a maldade do seu coração é constante. Se você vê Paulo falando ao Romanos capítulo 7, Paulo fala assim: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu aprovo, esse eu pratico, porque está diante de mim. A maldade do coração do homem é constante, meu Deus. Então, é pela graça, mas não é de graça. Custa tudo. Pela graça, meu amigo, significa que não merecemos a misericórdia. E o crédito da salvação do homem é dada totalmente à obra eficaz de Cristo na cruz. E isso não isenta a gente de fazer alguma coisa. Porque a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforços, por violência. E na parte de baixo fala assim, porque somente aqueles que se esforçam, se apoderam dele. Somente os que se esforçam pode entrar no reino dos céus. Ou volto a frisar, o reino dos céus vai lhe custar tudo. Custa muito caro. Se você quiser fazer a diferença da massa, você não pode dividi-lo com ninguém, você não pode dividir o lugar que é dele com outra pessoa, com dinheiro, com prazeres, com fama, com nada. Ele não quer 90%, ele quer você na sua totalidade. Paga o preço, faz o que ninguém fez, faz o que ninguém faz. Eu nunca me esqueço que os grandes momentos de intimidade que eu tive com Cristo, todas as vezes que Cristo se revelou a mim, foi quando eu fiz algo que fugia da minha realidade. Subi o teto de casa para orar, esperar a esposa dormir para se vestir com as melhores vestes dentro de casa, dobrar o joelho para orar, fazendo algo a mais. Levantava 4 horas da manhã para subir um monte de madrugada, para chegar lá e encontrar com o meu amado. Amém? Encontrar com Cristo. Ou seja, se você quer fazer a diferença da massa, faz o que ninguém quer fazer, sobe aonde ninguém jamais subiu, caminha aonde ninguém jamais caminhou. Quando Salomão, a Bíblia mesmo fala, ele é levantado como rei, ele sacrificava um animal a Deus, até ali tudo bem, era pela expiação dos pecados do povo, mas a Bíblia diz que numa noite ele sacrifica 1000 animais a Deus. E a Bíblia diz que Deus aparece para ele e fala: Salomão, pede o que queres que eu te dê. Mas por que Deus apareceu para ele? Porque ele fez algo além daquilo que ele fazia. Quer que Deus se revele na sua vida, meu amigo? Começa a cumprir com propósitos de oração, propósito de rasgar carne, propósitos de abnegação, de rejeição de você mesmo. Se você orava 5 minutos, ora meia hora. Se você orava meia hora, ora 1 hora. Se você orava 1 hora, passa a noite orando. Faça a diferença da massa. Mas para que o poder de Deus se aperfeiçoe na nossa vida, é necessário a gente fazer aquilo que nós não costumamos fazer. Não costumamos fazer. Ou seja, você tem acesso a ele, porque o véu está rasgado. O véu se rasgou. No Velho Testamento não era assim. No Velho Testamento os profetas, eles tinham que ir além do véu, no Santíssimo Lugar, para falar com Deus, e somente o sumo sacerdote tinha o privilégio de entrar nesse lugar. Hoje o véu está rasgado. Cada pessoa que está aqui hoje ouvindo essa palavra tem livre
acesso ao Pai. Amém? Você tem livre acesso a Ele. Ah, meu amigo, não tem porta, não tem barreira, não tem empecilho. O Senhor está ali. Deus, Ele está lá pronto para quem o chamar. Isaías mesmo 59 diz: os ouvidos do Senhor, se você ler a palavra, ele fala assim: eis que as minhas mãos não estão encolhidas para não poder salvar, nem surdo o meu ouvido para não poder ouvir. Ou seja, Ele está ali, Ele está apto para ouvir a nossa oração. Você vai ter que renunciar tudo, meu amigo. Você vai ter que renunciar aos seus prazeres, os seus status, a sua fama, os seus relacionamentos, a sociedade, a família. Você vai ter que dizer adeus, amigos. Você vai ter que dizer adeus, prazeres, adeus, desejos, adeus, tudo. Adeus, sonhos materiais. Vai te custar uma renúncia. Vai te custar tudo que você tem, tudo, meu amigo, tudo que você tem. Seguir Jesus vai te custar tudo aquilo que você não deseja renunciar. Deus não divide o ministério dele com paixões do mundo. Jesus fala assim: no mundo tereis aflições. É um mundo de trevas, é um mundo de perseguições, meu amigo. E quanto maior o nível que você chegar ao desejar perto dele, maior será a sua perseguição que virá contra você. Por isso que eu falo, quanto mais intimidade com Deus, mais problema vai se levantar na sua vida. Você pode fazer um teste, faça um propósito de jejum e oração, para ver se no outro dia não se levanta o inferno contra você. Faça um propósito de ter intimidade com Deus, de querer conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Você vai ver como a sua vida, como os seus desejos vão ter que morrer, mas vai se levantar o inferno. Pessoas aqui são assim, quando levantam praticamente vida piedosa, relacionamento com Deus, se levanta ao inferno. Vamos dizer como disse Paulo: porque sinto prazer nas fraquezas, nos açoites, nas fomes, nos naufrágios, para que o poder de Cristo se aperfeiçoe em mim. E ele diz: quando estou fraco, aí que sou forte, meu Deus. Que loucura é essa que Paulo está dizendo? Quando sou perseguido, quando sou oprimido, quando sou açoitado, quando sou rejeitado, quando eu não tenho nada do mundo, eu tenho tudo de Deus. Amém? Paulo media a sua fé com o que ele tinha de Deus e não das coisas do mundo. Quando o mundo me desampara, Deus me recolhe com a sua graça. Para a gente encerrar, Lucas capítulo 14, 28. Lucas 14, 28. Lucas 14, 28, todos acharam? Ele fala assim: qual de vocês, ele está perguntando, Jesus está perguntando assim: olha, qual de vocês, se vocês quiserem construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, cumpri-la? Versículo 29, pois se lançar o alicerce, e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele. Versículo 30, dizendo: esse homem começou a construir, e não foi capaz de terminar, de acabar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta, e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Olha o 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Olha como é forte isso. Jesus está usando uma parábola de um construtor que vai construir uma torre, e ele começa a construir, ele começa só a fazer o alicerce, o fundamento, mas ele não tem mais dinheiro para acabar. As pessoas vão rir dele, falam: olha, ele começou, mas ele não tem dinheiro para terminar. Da mesma forma, ele diz: qual é o rei que, olhando para o exército inimigo, sabendo que o exército inimigo está vindo com um grande número de homens valentes, ele tendo 10.000 homens, não vai primeiro verificar se aquele exército não tem 20.000, porque se ele vem com 20.000, ele faz um acordo de paz.
Mas Jesus continua dizendo assim: da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu impossível. Se você ama mais o seu filho do que a Cristo, você não pode entrar no reino dos céus. Se você ama mais o seu marido do que a Cristo, você não pode entrar no reino dos céus. Se você ama mais o seu trabalho do que a Cristo, você não pode herdar o reino dos céus. Você não pode ser discípulo dele. Se você continuar lendo a palavra de Deus, onde a gente começou no livro de Mateus, você vai ver que ele fala que qualquer um que não rejeitar sua família, seu pai, sua mãe, não pode entrar no reino dos céus, meu Deus. E rejeição não significa você praticamente esculachar a pessoa, não. É você saber que eles não são prioridade para você. O reino sim. É como eu falei, tem gente que vem para a igreja, sabe por quê? Porque não tem mais nada para fazer em casa. Hoje eu não tenho mais nada para fazer. Mas se tivesse um compromisso, ia para o compromisso, mas não vinha para a igreja. Por isso que são poucas as pessoas que se salvam. Porque se ela tiver uma visita para fazer e visitar alguém, ela prefere fazer isso do que fazer como o próprio Cristo falou: se você não renunciar tudo, você não pode ser discípulo dele. Quanto que custa o reino de Deus? Tudo o que você tem, seus desejos, como eu falei sábado passado, seu namoro. Eu não posso trocar Cristo por um momento de relação sexual. Estou falando isso para quem não é casado, como falamos sábado passado. Eu não posso trocar Cristo por uma oferta de trabalho, meu Deus, não posso. Para me encerrar, deixa eu contar uma história para você. Eu tocava uma igreja lá no Barracão, e eu tinha uma menina que ela queria ser obreira. E era uma menina candidata forte para a obra, porque ela fazia tudo, meu Deus do céu. Antes de eu chegar na igreja, ela já estava lá limpando a igreja. Antes de eu chegar na igreja, a igreja já estava toda arrumadinha. Isso é o caráter de um bom obreiro, ou de alguém que quer ser obreiro. Antes do pastor chegar, já está tudo organizado, ela já observava tudo, estava tudo certinho. E ela falou para mim assim: pastor, eu estou feliz. Falei: por quê? Porque eu recebi uma proposta de emprego, que eu vou receber aquilo que eu tanto queria. O valor que eu queria, eu vou receber. Eu falei: é mesmo? Ela disse: é, pastor, eu vou trabalhar onde eu queria e vou ganhar o tanto que eu queria. Eu falei: como é que vai ser? Então, pastor, aí eu vou ter que trabalhar de domingo a domingo. A minha folga vai ser praticamente só na segunda. E eu vou ter que trabalhar da 1h30 às 10. Eu falei: e a igreja? É, pastor, mas vai ser o que eu quero. Eu vou ganhar o tanto que eu preciso. O tanto que eu pedi para Deus, eu vou ganhar. Eu falei para ela assim: minha filha, Deus nunca te dá nada daquilo que te tira da presença dele. Ela saiu da igreja, foi trabalhar. Depois que ela saiu, entrou nesse trabalho, conheceu alguém lá, traiu o marido, saiu da igreja, largou o marido. E aí? O reino dos céus vai te custar tudo. Amém? 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 A partir de hoje, lembre-se disso. É pela graça, mas não é de graça não. Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte que merece.